Olá, seja bem-vindo a mais um devocional aqui desse canal. Vamos lá, contagem regressiva em 4 dias para a gente finalizar esse período de descoberta do seu propósito de vida. Acredito que até aqui você já tenha entendido o que é um propósito de vida e como você deve fazer para descobrir. Então, a gente vai agora fazer um intensivão dos restantes dos capítulos que tem aqui. E bora lá aprender mais sobre a palavra de Deus, não só sobre a palavra, mas sobre o seu propósito de vida. Nós vamos entrar agora numa parte importantíssima, tá? Que é muito bacana a gente aprender. E acredito que é um dos principais pontos que muitos ficam em dúvida, que muitos acabam não conseguindo viver o propósito de vida. Acredito que esse ponto aqui é o que mais talvez chame a sua atenção e você comece a compreender o quão sério, o quão importante é viver o seu propósito de vida que Deus criou para você. Vamos lá então? O versículo de hoje é: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4,17. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Essa frase é de Madame Guyon. Gente, não sei falar esses nomes em inglês, essas coisas, não sei se eu tô certa, tá? Mas fica aí essa frase que realmente vai ser muito impactante, como eu falei, essa parte. Eu grifei as partes do livro, né? Grife o mais importante, Mas vamos lá. Talvez esse devocional aqui fique um pouquinho mais extenso, mas eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Então eu vou ler todas as partes que estão grifadas e conforme eu ver que tem necessidade eu vou complementando. Mas tudo que está grifado aqui já vai ser suficiente para você entender o nosso devocional de hoje. Então vamos lá. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um problema, já existe outro aguardando a vez dele. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Agora a gente vai entrar justamente nessa parte, que é a parte mais chata do seu propósito de vida. Porque aqui é onde você vai precisar permitir, depois de tudo que a gente já conversou, que você decidiu que vai viver o que Deus quer que você viva, você vai entrar na parte mais chata, que é o quê? Permitir que o Espírito Santo, permitir que Deus desenvolva o caráter dele em você. A partir do momento que você fala, eu quero me tornar parecido com Jesus, tudo na tua vida vai dar errado. Pode ter certeza disso. Quando você falar, quero obedecer a Deus, tudo vai dar muito errado na tua vida. Nossa, Ana Paula, desse jeito que você tá falando, eu vou escolher não servir a Deus. Infelizmente, muitas pessoas optam mesmo por isso. Porque elas acham que só porque elas são filhas de Deus, servos de Deus, eles vão ter tudo. E mais uma vez repetindo, o propósito de vida não é sobre o que você tem, tá? É sobre aquilo que você deve fazer, que Deus te chamou para fazer, independente do que você tem, independente das circunstâncias. Isso dói muito, dói em mim, tá? Quando eu tava estudando isso aqui para passar para vocês, que é como eu sempre falo, antes de trazer aqui, tudo isso aqui primeiro dói, vamos dizer assim, dentro de mim, porque eu também preciso dessa palavra. Eu confesso para você que quando eu passo por um problema, por uma adversidade, eu não acho legal, eu me pergunto assim, por que Deus comigo? Nossa, eu tô fazendo tão certinho, eu nunca busquei o Senhor como eu busquei agora. E as lutas vêm mas é através da luta, é através dos problemas, é através das coisas ruins, difíceis que Deus vai ver o seu coração sincero, Deus vai ver sua adoração sincera e sua confiança. E como eu já me abri aqui, eu já confessei pra vocês que às vezes eu deixo sim de confiar em Deus, mesmo lendo a Bíblia, mesmo sabendo que eu tenho que confiar, eu deixo de confiar. Gente, nós somos seres humanos, se você não admite os seus erros, pode esquecer, não adianta você se achar que é um perfeitinho, que faz tudo certinho, não. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você sente sede, mais você busca, mais sério fica pro teu lado. Você acha mesmo que
que eu, sabendo de tudo que eu sei, as coisas são ainda mais sérias pra mim do que alguém que nunca conheceu a Cristo, porque essa pessoa ainda não conhece. Então, se essa pessoa erra, ela erra sem saber. Eu não, eu já sei. Percebe o nível que é a diferença? Então, assim, problemas na vida vai existir. Ainda mais quando você decidir viver o seu propósito de vida, porque o inferno não quer que você viva. Agora a gente entra na parte que é extremamente espiritual, não tem como você não olhar para essa parte da sua vida. Aliás, olhar para a sua vida como um todo de uma forma que não seja espiritual. Ai, que a gente não pode espiritualizar tudo. Concordo em partes. Concordo que se você não está tendo resultado no seu trabalho pela sua falta de disciplina, óbvio que você não vai espiritualizar isso. Ai, que é o demônio. Não, é você que não está trabalhando direito. Agora, você tá trabalhando direito, tá fazendo tudo certinho, e existem algumas coisas que às vezes estão impedindo de você buscar a Deus, pode ser que o mal esteja aproveitando de alguma coisinha que você tá deixando em aberto que você não tá vendo. Aí a gente pode culpar o outro lado, mas ó, é muito mais fácil. É muito fácil a gente culpar Satanás, tá? Não tô defendendo Satanás não, porque ele não precisa de defesa nenhuma. Mas é muito comum os crentes julgar não, culpar Satanás por coisas que eles não fazem, por coisa que nós não fazemos. A gente tem um costume muito feio disso. Ai, que a gente erra e fala que foi Satanás. Não foi Satanás, foi você. Tá bom? A gente vai abordar sobre isso aqui. Ai, mas Ana, ele me tentou. Hoje isso aqui vai doer em você. Eu tô falando que vai doer até o final desse vídeo, que eu acho muito bom você assistir ele inteiro e comentar. E comentar pra mim se não vai doer no fundo da tua alma tudo que tá aqui hoje. Então, assim, não importa, tá? Não importa qual seja o seu sofrimento, qual seja a sua luta. Tudo isso que você passa hoje é porque Deus quer que você passe. Eu mesma sou uma pessoa impaciente, que eu também já compartilhei isso aqui com vocês. Eu sou sim impaciente, sou estressada. E Deus, infelizmente, vai usar sim os problemas do dia a dia, no trabalho, na vida, com tudo, para melhorar isso em mim. Aí o problema é todo meu, se eu vou querer ou não aprender. Aí cabe a mim aceitar o tratamento que Deus quer me tratar e começar a fazer as coisas do jeito que Ele quer que eu faça, ou eu ficar tentando fazer do meu jeito. Aí, quanto mais eu tentar fazer do meu jeito sozinha, ignorar a voz de Deus, pior vai ficar a situação para mim. Agora, quanto mais eu entender que existem situações que eu preciso calar a minha boca e ficar quieta e passar quieta, porque isso pra mim é extremamente difícil, eu preciso passar por situações de ficar quieta, quietinho, sem reclamar. Tá caindo no YouTube? Vou dar glória a Deus. Eu tive um probleminha na Nubank, tá? Não consegui resolver. Deixa lá. Zipper, até briguei, confesso, fui lá reclamar com o povo, mas não tem jeito de resolver. Mas então o que eu tenho que fazer? Ficar quieta e passar. Gente, são lutas. A minha luta, pra você, pode ser boba, ela tá estressada porque o vídeo dela não tá subindo no YouTube. Sim, eu tô estressada assim porque isso faz parte do meu trabalho, tá? Esses vídeos aqui, eles são pra edificar a tua vida, mas fazem parte do meu trabalho também. Eu vou trazer mais vídeos assim falando do meu trabalho, de marketing e tudo. Se você tem interesse em aprender sobre isso, fica aqui no canal que vai ser legal pra você. Eu vou te mostrar como através da internet. Eu ainda não monetizo com nada, tá? Esses vídeos meus aqui não me dão dinheiro, não me dá nada ainda, mas eu posso ter. Então, quanto mais constante todo dia eu conseguir postar aqui, melhor pra mim é. Então, assim, hoje eu não tenho dinheiro nenhum aqui do YouTube, mas daqui a um tempo eu sei que eu posso ter se eu conseguir monetizar. E sim, se um vídeo não sobe, me atrapalha, porque aí meio que o YouTube para de entregar os meus vídeos. Então isso me estressa sim, porque é uma forma de eu conseguir ajudar pessoas e ao mesmo tempo eu ser ajudada, eu ser paga, tá bom? Não tô fazendo esses vídeos aqui em busca de dinheiro, não, mas Deus sabe que eu estou dedicando o meu tempo para trazer conhecimento para você. O meu tempo para trazer entretenimento para você ao ver os meus vlogs, para que quando você vê um vídeo meu, não você sentir inveja de falar, nossa, eu queria ter um notebook igual o da Ana Paula, não, mas para você se sentir inspirado e falar, nossa, a Ana Paula tá correndo atrás, ela tá conquistando algo para a vida dela, também quero isso para minha vida dentro da área que eu gosto. Eu quero ser uma inspiração para você.
Então, isso é um trabalho, isso é o meu trabalho. Eu sei que para você pode parecer banal, pode parecer fácil, mas a minha mãe também, por um bom tempo da vida dela, nunca entendia o meu trabalho. Quando ela começou a fazer os videozinhos dela, que ela nem faz nada extremamente profissional, ela começou a entender o trabalho que dá fazer um vídeo. Então, assim, só você fazendo o que eu faço para você saber o trabalho que dá e o quão triste é você se dedicar para fazer uma coisa e essa coisa não dá certo ali na hora de carregar um vídeo, na hora de fazer algo técnico aqui no notebook. Então essas coisas, elas me deixam extremamente chateadas, me deixam extremamente estressadas, só que eu sei que eu preciso o quê? Reclamar menos. Deus tem me ensinado a reclamar menos. E quão antes eu parar de reclamar do YouTube, de tudo, quando eu começar a agradecer mais, as coisas vão fluir melhor. E não vai ser no meu tempo, não vai ser quando eu achar que Deus... Não, vai ser quando Deus olhar pra mim e falar: agora sim, ela aprendeu que independente do vídeo dela subir ali no YouTube ou não, o controle tá na minha mão. Eu vou permitir esse vídeo subir na hora que eu quiser. E ela vai ter que gravar esse vídeo quantas vezes eu achar que ela deve gravar para ela aprender a me obedecer. Sim, é nas coisas simples da vida. Eu já cansei de repetir aqui. É no dia a dia, na rotina, é no simples. É o que você vive todo dia que Deus trata você e você vive seu propósito de vida, tá? Então, continuando aqui. Deus, ele vai formar um caráter em nós através das adversidades que a gente passa. Se é na vida financeira, vai ser através da vida financeira. Se é através dos seus filhos, por mais que você tenha criado seus filhos bem, eles cresceram, viraram adultos e estão aí fazendo coisa errada. Mas talvez Deus quer que você aprenda algo através disso também. A culpa não é sua, mas o quão antes você buscar Deus para entender, não o porquê, não porque mas o que Deus quer me ensinar com essas situações, aí sim você vai estar vivendo seu propósito de vida certo. Como eu falei, eu me coloco no teu lugar, no lugar de qualquer pessoa, eu sou ser humano, eu erro como todo mundo. Mas o quanto antes eu me perguntar mais para Deus o que Ele quer que eu aprenda com as situações que estão acontecendo comigo, ao invés de eu ficar perguntando por que eu, eu lembro que eu conversei com a psicóloga, ela até falou, tem coisas que você não vai saber o porquê nessa vida. Eu sou uma pessoa que pra mim tudo tem que fazer sentido, e tem coisa que não vai fazer. Isso pra mim dói. Você, como eu falei, pra você pode parecer bobo, mas isso dentro de mim me rasga quando algumas coisas não fazem sentido. Pra mim tudo tem que ter um sentido, tudo tem que ter um porquê. Tudo tem que ter um porquê, e na realidade tudo tem um porquê, mas nem sempre no exato momento que a gente está vivendo uma situação a gente vai ter essa resposta. Então, ao invés de perguntar porquê, troca a pergunta, fala o que eu devo aprender com isso. Vai ser muito melhor porque você vai passar por essa fase da maneira correta. Enquanto você ficar no porquê, você fica parado. E quando você aprende a olhar pela perspectiva do o que eu preciso aprender com isso, aí a sua vida começa a andar. Talvez vai ser bem devagarzinho, talvez vai ser rápido, aí o tempo é com Deus. Aí é só Ele para decidir quando vai acontecer, tá bom? Mas continuando aqui. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. Então o que isso significa? Os problemas que eu passo, os estresses que eu passo, eu tenho deixado mais aos pés de Cristo. Eu tenho orado mais. Tem dia que eu choro, tem dia que eu não tô com vontade de fazer nada e eu vou lá e falo pra Deus, eu entrego tudo pra Deus. Já que é pra deixar o fardo aos pés de Jesus, então eu vou deixar tudo mesmo, deixar tudo pra Ele lá. Se é só Ele que pode resolver, então eu vou deixar com quem pode resolver. Eu vou contar pra quem pode resolver, eu não vou ficar contando pra quem não consegue resolver os meus problemas. Então assim, e claro, né, lembrando que a gente vai até chegar num ponto que você deve deixar aos pés de Cristo tudo, mas se você sozinho está passando por um problema no qual você sozinho não consegue resolver, busque ajuda. Busque ajuda psicológica, busque ajuda com o irmão na fé, como eu já falei nesses últimos devocionais sobre a igreja, sobre comunhão, porque vai ser muito importante para você.
As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Isso é verdade. Não sei você, mas quando eu já tô cansada com aquele pensamento de desistir de tudo, atire a primeira pedra quem nunca quis desistir de tudo. Se você nunca quis desistir de tudo, desculpa aí, Alecrim Dourado. Vamos bater parabéns pra você. Mas eu acredito que todo mundo na vida um dia já pensou em desistir de tudo, não com pensamento suicida, mas realmente de cansaço. E assim, quando a gente tá num cansaço, seja em qualquer área que seja da sua vida, você não vai dobrar seu joelho e falar: meu Jesusinho, meu maravilhoso, meu majestoso. Não, você vai falar: Deus, que raiva, por que nada na minha vida acontece? Você vai estar sendo sincero com Deus. E aquilo que eu já falei, eu me lembro que eu já falei, orações, você não precisa falar bonito. Deus não quer palavras bonitas, Deus sabe. Deus inventou tudo. Deus conhece todas as palavras já lindas, maravilhosas que tem nesse mundo, conhece até as que você não sabe. Mas Deus quer a sua sinceridade. Deus quer que quando você tem problemas, você busque a Ele. O seu coração se abra para Ele. Não existe psicólogo, psiquiatra melhor nesse mundo do que Jesus, do que Deus para te ajudar. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Então, existem momentos, existem situações que você vai conhecer Deus, você vai enxergar Jesus de uma forma que você nunca enxergou na tua vida. Você realmente vai entender o que é ter um consolo de Cristo. O que é estar passando por uma situação e ela não mudar, porque Deus não muda tudo na tua vida, Deus não faz milagre instantâneo só porque você quer, só que ainda assim você vê que Ele está com você, que Ele te acalma, que Ele te faz respirar, que Ele te faz pensar, quando você achava que não tem mais vida, mas a vida volta, sabe? Quando você busca essa profundidade com Deus, aí você entende o quão amado você é por Deus, o quão filho você é de Deus, porque nem todo mundo é filho. Se você não acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador, nunca aceitou na sua vida, você não é filho de Deus. Não, você pode acreditar em Deus, mas filho de Deus é só aquele que reconhece e fala em voz alta para o mundo inteiro ouvir que ele é filho de Deus. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tiver. Ou seja, quando a gente confia demais nas coisas, no nosso próprio ego, Deus tira. Deus faz questão de tudo dar errado na tua vida. Ai, porque eu consigo o dinheiro que eu quiser no mundo. Deus olha pra você e fala: não vai conseguir não. Ah, não, mas tem tanta gente rica que não acredita em Deus. O sol nasce pra todos, a chuva cai em cima da cabeça de todo mundo. Fazer o quê? É a vida. Mas você é escolhido de Deus. Ah, aquela pessoa ali não é? Às vezes não é não. Ela não quer ser filho de Deus. Tá tudo bem. Mas você é filho de Deus. Então para de olhar para os outros. Olha para tua vida. Você não tá aqui em busca do seu propósito de vida. Para de olhar para o lado. Se o fulano lá tem, pouco importa. Ele não tá vivendo o propósito de vida dele e infelizmente ele não vai pro mesmo céu que você se ele não se tocar. Então, do que adianta o dinheiro que ele tem? Do que adianta as coisas que você olha que ele tem e você não tem? Isso é difícil de entender, é difícil de compreender. Eu também já tive raiva de falar: Deus, mas eu sou sua filha e tem gente que não é tua filha e mais nova do que eu já tá tendo um dinheiro dançando, balançando o rabo lá no TikTok. De verdade, falando de uma forma mais clara aqui, não tem problema nenhum não, gente, falar isso não. Tem gente que só dança lá onde que tá ganhando dinheiro pra caramba e a gente que tá trabalhando, lutando todo dia não tem. Gente do céu, dá uma raivinha no fundo do nosso coração assim. Mas você precisa entender que essa jovem, essa menina, ela ainda não encontrou o amor de Cristo, ela ainda não consegue entender que o dinheiro nenhum desse mundo vai preencher o vazio que ela tem de estar em baladinha. Ela precisa estar em baladinha todo final de semana. E você que está buscando a Deus, você entende que nem a igreja
tá? Por mais que a igreja seja importante, nem estar na igreja todo final de semana vai preencher o vazio que você tem. Você que é filha amada de Deus sabe disso, sabe o valor que você tem para Deus, sabe que você custa muito mais do que qualquer dinheiro nesse mundo pode comprar, que só o sangue de Jesus te comprou. Então, Deus, se for necessário, Deus ele tira tudo de você. Tira tudo e não é para sempre, não é pro resto da vida, mas é até você entender e confiar que tudo que você tem, tudo que é seu marido, seus filhos, sua casa, seu cachorro, seu gato, tudo primeiro é dele. E ele só te empresta aqui enquanto você está vivendo na terra. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse. Salmo 139:16. Tudo que acontece com você tem significado espiritual. Tudo, absolutamente tudo que acontece com você tem significado espiritual. Mais uma vez, você deve espiritualizar tudo na tua vida? Sim. De novo, se você não tem resultado por algo que você não está trabalhando para conquistar, não está estudando para conquistar, não adianta você falar que é um inimigo. Mas existem situações nas quais você está estudando, está trabalhando, mas parece que tem alguma coisa que está te impedindo. Isso é espiritual. Você precisa abrir os seus olhos para isso, orar mais, jejuar mais. Esse mês o nosso desafio é de jejum, para você começar a entender que não consigo ficar sem comer. Tá bom, jejum é uma rede social. Jejum é uma coisa que você gosta de comer, um chocolate, um doce, um pão, uma carne, uma massa, não sei, qualquer coisa. Para você começar a entender que o seu corpo, a sua carne, ela precisa ficar fraca, o seu espírito precisa ficar forte. Você precisa abrir os seus olhos espirituais. Enquanto você não fizer isso, infelizmente, algumas coisas na tua vida não vai acontecer. Enquanto você não tiver profundidade com Deus, uma relação íntima com Deus, algumas coisas na sua vida, elas não vão ser como você pensa que vai ser. E se acontecer tudo que você gostaria na tua vida, ainda assim você vai viver sentindo que falta algo para você, porque você não vai estar vivendo o seu propósito de vida. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Os fatos de sua vida agem em conjunto e conforme o plano de Deus. Ou seja, tem situações ruins que são sim parte do plano de Deus para você. Tua mãe morreu. É pesada, é triste. Deus me livre minha mãe morrer agora, mas se Deus precisar levar a minha mãe para me ensinar alguma coisa, cabe a mim aprender. É triste, mas tudo acontece para o seu bem. Tudo, absolutamente tudo acontece para o seu bem. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo os nossos pecados, tá? Então, existem também situações, consequências que a gente paga pelos pecados que a gente comete. Isso a gente já sabe. Pode demorar, mas que uma hora vai vir a consequência do seu pecado, vai vir. Isso é um fato, não tem como negar. Mas ainda assim, o propósito de Deus, o amor que Deus tem por você é maior do que qualquer pecado, do que qualquer coisa. Você só precisa se arrepender. Se não tem arrependimento, não tem. Deus é justiça também. Ele é amor, mas ele é justiça. Sem arrependimento, não tem nada. Então, tem que ter arrependimento no coração e viver o propósito de vida de Deus. Cada problema é uma oportunidade para edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Ou seja, quanto maior o problema que você acha que está passando, na realidade, você está crescendo. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Ou seja, antes de todas as realizações que você quer para fora, antes das vezes da mudança que você quer ver em quem mora com você acontecer, primeiro tem que acontecer aqui dentro. Você, só porque você é servo de Deus, mais uma vez falando, não é porque você é crente, né, cristão, que você é perfeito. Não, você não é não, eu não sou. Tem coisas aqui dentro de mim que só Jesus para mudar e tá mudando.
Vai levar um tempo danado, mas que ele tá mudando, ele tá mudando. E é só Jesus, é só entre eu e Jesus e mais ninguém. E enquanto eu não mudar certas coisas, eu não posso mudar as pessoas ao meu redor. Até porque a gente, na verdade, não tem poder de mudar ninguém. As pessoas ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, eles só começam a mudar de comportamento e a querer viver uma vida parecida com a sua a partir do momento que você muda. A partir do momento que elas veem Jesus na sua vida, aí elas vão querer conhecer quem é esse Jesus de verdade. Então não adianta você ficar querendo empurrar as pessoas para Jesus se nem você reflete ele. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso, fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou: a solidão, a tentação, o estresse, as críticas, a rejeição e muitos outros problemas. Jesus passou por todos os problemas que você passa na tua vida, pode ter certeza. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você deve reagir de forma que Jesus reagiria, ou seja, é aquilo que eu falei. Quanto mais você fica na amargurada aí, reclamando, você só vai atrasar a sua vida, só tá perdendo tempo. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Isso aqui é uma coisa que eu fazia muito, até um tempinho atrás. Quando tinha um problema, eu ficava focando no problema que eu tinha. Porque assim, eu queria resolver o problema. Só que eu ficava pensando no problema, né? Ficava pensando que, tô sofrendo, que isso aqui não tá funcionando, que essa coisa não funciona. Mas é aquilo que eu comentei, acho que no último vídeo. Se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Ao invés de eu ficar gastando a minha energia pensando no meu problema, só pensando e não fazendo nada, não vai mudar o meu problema, não vai mudar a minha situação. Ficar sofrendo, pensando, não vai mudar nada. Enquanto eu não fizer alguma coisa, não vai mudar nada. E tem situações que você não vai ter que fazer nada. Você vai ter que esperar Deus agir. E ponto final, e mudar, pensar em outra coisa. Ao invés de ficar pensando no problema, no sofrimento, vai ler um livro, vai estudar, vai fazer alguma coisa, carpir um terreno, não sei, qualquer coisa. Mas mudar o foco do teu pensamento. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Ou seja, Deus sabe que nem tudo que você passa é legal, é bom. Mas você deve dar graça em todas as circunstâncias, mesmo que essa circunstância não seja um bom motivo. Ou seja, não é por ela, não é pela situação, mas é por ter um coração tão grato a Deus, por amar tanto a Deus, que não importa a situação que você passe, você ainda vai dar graças a Deus. Partindo aqui para o próximo tópico, a gente vai falar um pouquinho da tentação. Por quê? Quando a gente passa por momentos assim, a gente é tentado. É tentado a largar o nosso propósito de vida, é tentado a muitas coisas. Todo mundo tem uma fraqueza. Você é tentado pela sua fraqueza e seu maior desejo dentro da tua carne. Então, toda a tentação é uma oportunidade para você fazer o bem, para você escolher a Cristo em vez do pecado. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau. Em vez de uma pedra de tropeço, quando você percebe que ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto para agir de maneira errada, a tentação apenas apresenta uma escolha. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Ter o fruto do Espírito é ser semelhante a Cristo. Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será... Peraí, gente, me confundi aqui agora. Não, tô lendo certo. Sabe quando você leu uma linha errada? Achei que eu tava lendo errado. Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente abastecido de forma plena com essas características? Não. O fruto sempre desenvolve e amadurece lentamente. Me desculpem por estar lendo assim errado, né? Mas é que eu tô com uma afta enorme na minha boca e tá dificultando eu falar. Inclusive, tá doendo exatamente agora. Mas aqui a gente está falando sobre a tentação. Que toda vez que há uma tentação, você tem a oportunidade de fazer o bem. E quando você começa a ter os frutos do Espírito Santo, a ser semelhante a Cristo, você percebe que
que isso é uma oportunidade de desenvolver e amadurecer na fé, espiritualmente. E amadurecer espiritualmente na fé te ajuda em todas as áreas da sua vida. E aqui a gente está falando do quê? Será que ao se levantar pela manhã a gente automaticamente acordou, a gente já está sendo abastecido com isso? Não, é uma decisão diária, é uma escolha diária, porque você vai acordar e você vai sentir... É mais fácil você ceder à tentação do que você querer ser parecido com Jesus, porque ceder à tentação às vezes é mais gostoso. Às vezes é mais gostoso você ficar lá deitado na tua cama e não trabalhar o dia inteiro. Às vezes é mais gostoso ficar assistindo uma série do que vir trabalhar. Confesso pra você que teve um dia que eu tava assim, falei, não quero trabalhar, vou assistir. Quando eu vi, eu já tava 3 horas assistindo uma série e eu não fiz nada de produtivo no meu dia. Eu fiquei, gente, isso não é de Deus não. Então, assim, eu cedi à tentação de passar meu tempo assistindo uma série que não ia mudar em nada na minha vida, ao invés de ter trabalhado, ou ao invés de ter estudado. Se eu não estava vindo trabalhar, é só estudar. Se não quer estudar, vai fazer um exercício físico. Se não quer fazer exercício, vai ler. Enfim, tem 1 milhão de coisas que eu poderia fazer ao invés de estar assistindo a série. Então, eu comecei a me policiar mais depois disso. Claro que existem dias, né, que a gente não vai estar bem mesmo, não. Tem dia, não tem problema você tirar um dia ou outro e não trabalhar, né, precisar de descanso, a gente precisa de descanso. Mas é ter a disciplina o suficiente para entender que você consegue trabalhar e você só não trabalhou porque não quis. No meu caso, eu não trabalhei porque eu não estava com vontade. Mas a vida não é sobre o que você tem vontade ou não de fazer. Vamos lá? Seguindo aqui para o próximo tópico, o Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição quando nos voltamos para Ele. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa do nosso pavio curto. Ou seja, Deus... Ele nos ensina a amar colocando pessoas desagradáveis ao nosso lado, ensina a ter paciência nas situações onde claramente o nosso pavio é curto. A gente já daria aquela resposta, Deus ensina a gente a ser paciente, esse é o meu caso. Porque tem coisa, gente, que pra mim, nossa, eu não gosto de gente sonsa, Deus me perdoe, perdão, Jesus. Mas tem gente que é muito sonso. Tem umas perguntas, gente, que não é possível, Nossa, eu fico estressada só de pensar. Por exemplo, tem uma receita na internet. Eu até tenho evitado entrar nos comentários ultimamente. A pessoa tá lá fazendo um frango e ela coloca cebolinha, cheiro verde. Aí tem um bendito no comentário que vai lá e pergunta: dá pra fazer o frango sem cheiro verde? Gente, essas perguntas óbvias não é possível. Uma pessoa dessa nunca deve ter cozinhado na vida. Porque, gente, se você não gosta de cheiro verde, não coloca cheiro verde na tua comida. Pronto, que diferença que vai fazer no frango, gente? Não, você sabe, coisas assim. Aí você pensa agora, né? Se você não é uma pessoa estressada, você deve ter me achado super ignorante agora. Mas isso me estressa, tá vendo? Como eu realmente tenho um problema com estresse. Porque pra mim é muito óbvio que se você não gosta de algo, você não precisa comer esse algo. Mas existem pessoas que não, pra elas isso não é óbvio. Tem gente que não é óbvio colocar a cebolinha no frango. Acha que se não colocar o frango não vai ficar com o mesmo gosto. Tem gente, a caixa de ovos, você já parou pra ler que tá escrito lá, contém ovos? Porque tem gente que realmente tem a capacidade de olhar pra uma bandeja de ovo e perguntar se aquilo é ovo. Ou não saber se aquilo é um ovo. Gente, não, isso é de estressar o coração. Se você não se estressa, parabéns. Parabéns, você tem essa área da sua vida muito bem equilibrada. Mas eu não tenho. Pra mim nossa, uma pessoa olhar uma bandeja de ovos e não saber que aquilo é ovo, gente, pode enterrar. Mas aí, tá vendo? Eu tenho que tratar isso em mim, porque existem pessoas que não têm o mesmo raciocínio lógico que o meu. E tá tudo bem. Não é porque essa pessoa não pensa igual eu que essa pessoa é menos... ela deve se diminuir. Eu devo diminuir ela, ou eu devo ser impaciente com ela, por mais que eu fique irritada por dentro. Então, assim, isso é algo que, com o tempo, eu passei a enxergar melhor, tenho tratado melhor. Hoje em dia eu sou bem melhor do que antes, mas são coisas que às vezes eu prefiro ficar quieta, né?
Eu prefiro ficar bem quietinha, mas tem umas coisas que às vezes eu olho assim no dia a dia, eu penso, não é possível que alguém tá fazendo isso. É uma coisa tão óbvia, gente. Coisas óbvias, eu fico muito indignada. Só que da mesma forma que pra mim algo pode ser óbvio, existem coisas que são óbvias pra outras pessoas que pra mim não são. Então, assim, não adianta a gente querer também seguir essa linha de raciocínio, porque nós sempre também vamos ser vistos por outra pessoa que sabe mais do que a gente. Então, da mesma forma que eu olho para uma pessoa que claramente, na minha visão, tá sendo uma pessoa muito bestinha de achar que numa bandeja de ovos aquilo ali não é um ovo, que pra mim é óbvio, existe gente que olha pra mim e pensa, nossa, como é que ela acha que tal coisa não é óbvia? Então, assim, a gente precisa tratar dentro de nós esse tipo de coisa. Então, o Espírito Santo nos ajuda a desenvolver a paciência, a amar pessoas difíceis. Tem gente que é difícil demais de amar. Tem gente que é insuportável. Tem gente, eu tenho certeza que você já deve ter conhecido uma pessoa insuportável. Nossa, tem gente que só de pensar, você pensa assim, nossa, poderia cair no meio do mar e o mar levar embora, que não ia fazer falta. Porque tem gente que é muito difícil de amar, mas o Espírito Santo nos ensina a amar essas pessoas. É aquilo que eu já falei também, você não precisa gostar dessa pessoa. Ai, eu gosto muito de você, chamar ela pra fazer um bolinho, um cafezinho da tarde. Não, mas que você precisa amar essa pessoa, você precisa, tá? Independente de quem seja. Então, desenvolver os frutos do Espírito Santo é isso, é permitir que ele trabalhe em nós e que nós parecemos mais com Jesus. Porque Jesus, ele não era calminho igual muita gente pensa, não no sentido de ser tonto, de ser besta, porque Jesus besta era uma coisa que ele não era, claramente. Mas Jesus era assim, obviamente, né, ele era 100% homem, 100% Deus. Jesus era assim uma pessoa admirável, uma pessoa que sabia se controlar, sabia os seus momentos de falar, sabia os momentos de ficar em silêncio, inclusive. Nos momentos de tensão na Bíblia fala que teve alguns momentos lá onde Jesus é levado que ele fica em silêncio. Se fosse eu ou você, eu tenho certeza que a gente já estaria falando um monte de coisa lá e a gente já seria julgado pelo que a gente falou, sendo que a gente poderia ter calado a boca e teria sido solto. Então, assim, com Jesus a gente aprende muito, muito, muito. E a gente precisa praticar para, de fato, aprender alguma coisa. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Então, toda vez que a gente vence uma tentação, a gente resiste a uma tentação, a gente desenvolve uma coisa boa. A gente tomou uma decisão maravilhosa. E eu preciso ser sincera com você. Às vezes, a vontade de ver uma série é grande e vai ser prazeroso assistir uma série, mas eu garanto pra você que o fato de eu dizer não pra assistir uma série, vir aqui trabalhar e cumprir com as minhas tarefas que eu tinha que cumprir nesse dia é 1000 vezes mais prazeroso no final. Porque eu vou me sentir muito bem que eu cumpri com tudo, com todas as minhas demandas, nada tá faltando, do que se eu tivesse ido assistir uma série e tudo tivesse atrasado. Então, assim, é algo que, no momento, é realmente uma felicidade momentânea. É só uma felicidade momentânea que passa. A tentação é isso. Ela vem para roubar os seus momentos. E o inimigo, ele usa isso, tá? Nem todas as tentações que vêm na tua vida é exatamente o diabo que coloca em você, não. Tem coisas que Deus permite você ser tentado, inclusive. Mas cabe a você deixar brechas para o inimigo trabalhar e cabe a você tomar a decisão de dizer sim ou não para uma tentação, porque nem Deus e nem o diabo vai te fazer ceder a uma tentação se você não quiser. A decisão ela sempre vai ser sua. Na primeira, aqui fala sobre como a tentação ela se manifesta na nossa vida. Na primeira etapa, Satanás identifica o desejo dentro de você. Ou seja, pode ser um desejo pecaminoso, ou de vingança, ou de controlar os outros, ou de ser um desejo normal. Às vezes não é um pecado, mas, por exemplo, como eu falei, um desejo de ver uma série ao invés de trabalhar. Porque eu trabalho em casa, né? Então,
como eu tô em casa, de certa forma eu tenho um conforto bem maior do que alguém que trabalha fora. Inclusive um dia, né, quando for da vontade de Deus, se Deus me permitir ter um escritório, não pretendo ir todos os dias, mas eu quero sim, algumas vezes na semana, umas 2, 3 vezes por semana, e trabalhar fora de casa, que é algo que eu tenho feito aqui no prédio onde eu moro, inclusive. Tem uma sala de reuniões e nos dias que eu preciso focar muito, eu tenho ido lá para trabalhar e tem sido bom. O ruim da sala aqui, né, é que não é algo tão confortável como em casa, como se fosse um escritório meu. Mas um dia, se Deus permitir, é algo que eu quero fazer porque eu sei que isso vai ajudar na minha produtividade, por exemplo. Então, nem toda tentação envolve necessariamente um pecado, mas na maioria dos casos, tudo pode se tornar sim um pecado, né? A preguiça é um pecado, por exemplo. Se eu não tomar cuidado, eu posso me tornar uma pessoa preguiçosa. E isso não é nem um pouco da vontade de Deus. Mas continuando aqui, né? Que a primeira forma de se manifestar uma tentação, na primeira etapa, Satanás ele identifica os desejos dentro de você. Então ele sabe os desejos pecaminosos que você tem dentro do seu coração, os desejos normais que você tem dentro do seu coração. Então, por exemplo, comigo, algo que pode me levar ao pecado é o controle, por exemplo. Confesso para você que sim, como eu já falei várias vezes, muitas vezes eu tiro o controle da mão de Deus, só que eu lembro que eu peguei dele, eu vou lá e devolvo. Eu tenho um problema ali, às vezes, com querer que tudo esteja perfeito, só que eu não posso controlar tudo, eu não dou conta de tudo. Então, isso é algo que pode me prejudicar emocionalmente na minha vida em tudo. E Satanás, ele pode, com certeza, ele usa isso para me acusar. A área da emoção, eu diria que é uma das piores áreas para Satanás mexer com uma pessoa. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente fica depressivo, a gente fica ansioso, e isso é sério, tá? Satanás, ele começa a sussurrar no seu ouvido para falar que você merece, que é só um momento, que tá tudo bem, que você tem que fazer aquilo que o seu coração manda. E quando ele fala o seu coração, ele tá se referindo às suas emoções. Então, assim, toma muito cuidado com as vozes que você escuta. Porque às vezes a gente tem dificuldade de escutar a voz de Deus, mas a voz do diabo você não tem dificuldade de escutar. Então toma muito cuidado. Abre mais a sua Bíblia para escutar a voz de Deus. Então, a tentação, ela nunca vai ser lá na hora de você cometer o ato da tentação. Mas ela começa lá, na tua mente, no teu coração. Falando de emoções, começa lá nas suas emoções, nas suas preocupações, aquilo que você fica pensando e alimenta no teu pensamento. Isso vai ficando fixo na tua mente e uma hora você começa a ceder porque você só pensa nisso. A segunda etapa que a tentação ela se manifesta dentro de você é com a dúvida. Satanás te faz duvidar de quem você é, se o que você está querendo fazer é mesmo errado. Quando a gente fala de tentação, as pessoas lembram de adultério, né? Então, assim, Satanás te faz duvidar se você realmente deveria fazer isso. Ele começa a colocar pensamentos horrorosos na tua cabeça, de que é só uma vez, não vai acontecer mais, é só um momento. Então, assim, tem que ter muito, mas muito, muito cuidado com os pensamentos que você tem. A terceira etapa é o engano. Satanás faz te pensar que o que você está fazendo realmente não é errado. Satanás te faz achar que você tá certa. E a gente que é mulher, a gente nunca quer estar errada, né? Mas tem coisas que a gente tá errada sim. Tá errada sim, principalmente com controle. Geralmente mulheres têm mais problemas com emoções, no geral. Então a gente quer ter tudo no nosso controle, a gente quer dar conta de tudo, mas a gente não dá. A gente não dá conta de tudo. A quarta etapa que a tentação ela se manifesta é na desobediência, que é quando você vai tomar a decisão de ir lá e ceder. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha na tua mente há tanto tempo, que aí você começa a pensar, o diabo começa a te fazer duvidar se isso é errado ou não. Que é só hoje. Deus vai me perdoar amanhã. A terceira etapa é te enganar
vê que começa a colocar esse pensamento, inclusive, de que Deus vai me perdoar. Ou seja, não é um arrependimento sincero. Não. Isso não é um arrependimento sincero nem um pouco. Então, porque assim, na realidade você nem fez, né? No teu coração você já fez. Mas você ainda não fez, só que você já tá pensando que se eu fizer, Deus vai me perdoar. Nossa, isso é uma mentira muito mentirosa que o diabo coloca no teu coração. Não que Deus não vai te perdoar, mas você cometer pecados sempre com esse pensamento, você não tá sendo sincero, porque aí o seu perdão não é sincero. Desculpa, mas isso aí a gente tem que discordar, tá bom? Então, tudo que o diabo te fala é mentira, tá? Esses pensamentos de que ninguém nunca vai saber. Deus tá vendo. Deus é o principal. Quem é o seu pai, sua mãe, sua tia? Deus tá vendo. É Deus quem vai te julgar. Então o diabo ele te faz pensar em tudo isso para no final você ir lá e desobedecer a Deus e lá agir de acordo com aquilo que você tanto estava pensando. Então, Ana, como a gente vai fazer para superar essa tentação? Primeiro, recuse-se ser intimidado. Você jamais se livrará das tentações, mas é possível você sair, tá bom? Deus não vai tirar a tentação de você, Deus não vai tirar os vícios que você tem, a menos que você escolha, tá? Tem gente que fuma e largar o vício de fumar é difícil. Eu nunca fumei, mas eu vejo que quem fuma é um vício que às vezes a pessoa nem gosta mais de fumar, mas é um vício tão grande que ela não consegue deixar de fumar. Então assim, quando ela pensa em querer deixar, ela começa a sentir uma abstinência tão forte. Gente, é fácil a gente julgar uma pessoa que fuma. Fala, nossa, não deixa de fumar, tá estragando com a saúde. A pessoa sabe disso, mas ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio nesse momento, porque é fácil a gente julgar uma pessoa que fuma, que usa drogas, mas você às vezes tem vícios que nem percebe. Você às vezes tem um vício todo dia de, sei lá, querer controlar uma situação. Como é que fica? Às vezes você tem o vício de beber Coca-Cola todo dia, você não fica sem. Porque a partir do momento que você não fica sem alguma coisa, isso se torna um vício. Consequentemente, se torna um pecado. Tem gente que come pra caramba. Tem gente que tá... Desculpa o que eu vou falar agora, mas tem gente que tá pesando aí 200 quilos. Tipo assim, e é porque come, não é porque tem problema de saúde, não. É porque come, não para de comer. Isso é pecado. Comer demais, comer além do que você deve é pecado. Comer uma coisinha que você sente vontade mesmo sem estar com fome é uma coisa. Mas comer todos os dias além do que você deve comer, não cuidar da tua saúde, isso é pecado. Você não está cuidando do teu corpo. O Espírito Santo quer que você cuide do teu corpo. Então, tentação vai ter. Vai ter todo dia. Deus não vai tirar isso de você. Porque que injusto Deus tirar só de você e o resto do mundo fica com tentação. Ó, tá, se fosse assim dava fácil. Então você precisa entender que a tentação ela não vai sair de você. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio, inclusive. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, mas não um sinal de fraqueza ou de vida profana. Ou seja, Deus não vai tirar as tentações de você. Se sentir tentado não significa que você está fazendo a vontade do diabo. Você só vai fazer a vontade do diabo se você escolher ceder à tentação. Então, se eu escolher mentir, alguma pessoa me pergunta alguma coisa, Ana, vamos sair amanhã. Aí eu começo a ter a tentação de falar que amanhã eu tenho um compromisso, mas amanhã eu não tenho compromisso nenhum, eu só não quero ir. Então eu escolho a verdade, eu falo, fulana, obrigado pelo convite, mas eu não quero ir. Pronto. É bem melhor do que eu inventar uma mentira. Não, fulana, eu não quero ir porque amanhã eu tenho um compromisso de ir na dentista. Já pensou se essa pessoa vai lá no dentista também? Decide no dentista amanhã e não te vê lá? Como é que fica? Então assim, escolha não ceder às tentações, tá? A tentação só se torna pecado quando você se entrega. No entanto, aqui a gente fala sobre a atração, né?
partindo aqui, depois que a gente tem esse tópico de a tentação, você só se torna pecado quando você se entrega, é muito comum, como eu tinha falado, as pessoas pensarem, quando a gente pensa em tentação, automaticamente vem os primeiros pensamentos que vêm é adultério, por exemplo. Então, sobre adultério, vamos lá. Por mais que eu, né, não queira aceitar isso aqui é uma verdade. O adultério, ele não acontece pela atração. A atração não equivale a desejo sexual ilícito até que você comece a insistir nisso. Ou seja, você achar uma pessoa bonita, eu achar um homem que não seja meu marido bonito, é uma coisa. Agora, eu ficar encarando esse homem, achar ele muito bonito, ficar falando para todo mundo que esse homem é bonito, ficar falando pro meu marido, olha lá que homem lindo, maravilhoso, chamar esse homem até a ponto de chamar esse homem de gostoso, e isso eu já tô alimentando algo dentro de mim que eu não deveria. E isso já é um perigo. Então vamos lá. Ver um homem e falar, nossa, é um homem bonito. Tudo bem. Agora, vi um homem bonito, comecei a olhar ele de cima a baixo, começar a ficar pensando em coisas que eu não deveria, aí isso é pecado. O pecado ele já tá começando aqui dentro de mim. Então, assim, eu não preciso necessariamente também ter uma intimidade física com certas pessoas para que seja uma traição, não. A traição ela começa no coração. E aquilo, meu marido pode ver uma mulher e achar ela bonita, ok. Mas se ele ficar olhando ela de cima a baixo, porque aquilo, tem até uma frase, né? Que o primeiro olhar a gente não controla. Se passou uma pessoa na nossa frente, principalmente mulher, né? Mulher hoje em dia anda igual uma rapariga aí. Não todas, mas tem umas mulheres aí que andam mostrando a bunda, mas mostrando a bunda mesmo, tá? Não tô falando de mostrar porque às vezes é mais enchidinha, mais bonitinha. Por exemplo, meu corpo é bonito, eu sei que meu corpo é bonito e eu sei que as pessoas olham pra mim. Isso eu sei. Mas aí vai reclamar com Deus, Deus que me fez assim. Uma coisa é você ser bonita. Eu me reconheço, você não me acha bonita, o problema é seu, mas eu me acho bonita. Então eu sei que as pessoas vão olhar pra mim e vão me achar uma moça muito bonita. Aí tá tudo bem. Mas tem mulher que é linda, é maravilhosa, mas infelizmente essa mulher, ela tem o cérebro dela, parece que ela deixou cair no chão e anda com uma calcinha aí no meio da rua. Aí esse tipo de mulher, né, passa na frente dos nossos maridos, ou na nossa frente também. O primeiro olhar não tem como a gente controlar. A gente que é mulher, homem, todo mundo vai ver, ué. Passou, vai fazer o quê? Você vai brigar? Não, né? Passou. Agora, o segundo olhar. Se o seu marido virar a cara e olhar de novo, aí vai ter um problema. Aí tem um sério problema. Ou você, mulher, passou um homem lá sem camisa, com um short extremamente apertado na tua frente. Na academia tem alguns desses. Passou a primeira vez, você não pôde controlar. Agora, olhou de novo, aí, minha filha, você tá querendo arrumar encrenca com teu marido. Aí você tá falando pro diabo, ó, vem em mim. Infelizmente, então assim, a tentação do adultério, ela não é necessariamente numa atração de achar uma pessoa bonita, mas ela é de alimentar um desejo dentro de você que às vezes a outra pessoa nem era a intenção da outra pessoa também não. É que tem gente que não se toca mesmo do jeito que se veste. Tem gente que realmente às vezes não quer nada com você, mas você começa na tua cabecinha, dentro de você, a alimentar uns desejos que não deveria. Então assim, quando a gente fala de adultério, precisa tomar muito cuidado com isso, é muito sério mesmo. Então assim, evita até achar bonito, se preciso for. Evita até, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum com isso. Isso é algo do meu caráter, é algo dentro de mim que eu não conseguiria jamais fazer. Primeiro, por honrar a Deus, por honrar a Deus mesmo, por honrar a mulher que eu sou, porque eu acredito que isso diz mais sobre você do que sobre o outro. Então, isso é algo que eu não tenho problema nenhum. Então, dificilmente eu vou ficar olhando para as pessoas. É mais fácil eu olhar para uma mulher e ficar com uma cara assim, falando, nossa, que mulher ridícula, do que eu ficar olhando para um homem e achar ele bonito. Até porque, gente, eu acho meu homem bonito, maravilhoso.
eu não consigo olhar para outro homem e achar o outro homem mais bonito do que o meu homem. Espero que ele também olhe para mim assim. mas assim, tem pessoas que têm problema com isso, tem pessoas que têm fraqueza com isso, e se você sabe que isso é uma das suas fraquezas, trate isso, de verdade. Não busca ter amizade, não, se você é casado, se você namora, se você sabe que você tem fraqueza com outras pessoas, procura não ter proximidade com o sexo oposto, ou se você até tem problema com homossexualidade, né, pode existir também, procura aí não ter muita proximidade e o mais importante de tudo, fale, tá? Seja sincero com a pessoa que está do seu lado. Fala, olha, eu tenho problema com isso, eu preciso de ajuda. É bem mais fácil você ser sincero e não ceder à tentação do que acabar cometendo um erro, do que acabar cedendo à tentação. Porque isso vai interferir no teu propósito de vida. Um erro que você comete pode recalcular toda a rota. Você não vai deixar de ver o seu propósito de vida, mas às vezes você pode perder o teu casamento por uma decisão de um momento, sabe? Então tomar muito cuidado mesmo. Às vezes um namoro que ia se resultar num casamento tão feliz precisa se romper por causa de uma decisão errada. Porque infelizmente é complexo situações assim. Então, tome muito cuidado com as decisões que você toma e com as tentações que você tem, porque é aquilo também. É fácil a gente julgar um fumante, alguém que cometeu adultério, mas você também tem as suas tentações. Por exemplo, eu já deixei aqui claro, né, que eu tive uma tentação de assistir uma série ao invés de trabalhar. Então isso, e agora que eu sei disso, que eu sei que um dia eu cedia isso, eu sei que eu preciso entender que antes de eu ter os meus momentos de lazer, de eu ir assistir um filme, uma série, de ficar tranquila, eu preciso cumprir com o meu trabalho primeiro. Então agora, sabendo disso, eu vou me controlar melhor nisso. Eu vou garantir que o meu trabalho esteja feito primeiro, antes de ter qualquer outro prazer, antes de qualquer outro lazer. Porque isso, da mesma forma que um adultério, que uma mentira, que um vício, vai também me trazer problema. Então é algo muito importante para ter atenção. Aqui também fala que para a gente vencer a tentação, a gente precisa reconhecer o nosso padrão. E é exatamente isso que eu falei. Eu reconheci que se eu ficar lá assistindo série, por mais que eu fale, vou assistir só um episódio, eu sei que eu acabo assistindo 2, 3, 4. E por mais que eu pense, às vezes eu levo meu notebook pra sala e trabalho ali na sala assistindo e tá tudo bem. Mas se eu tô num dia que eu não tô com a minha cabeça boa pra focar, eu não vou assistir série. Porque eu sei que eu vou ceder à tentação de mais assistir do que mais trabalhar. Então, reconheça o padrão da sua tentação. Reconheça que o meu padrão é, se eu não tô com a cabeça boa, trabalho no escritório, que é onde eu tô. Se eu tô com a minha mente legal, tô num dia muito produtivo, eu posso estar em qualquer lugar que eu vou conseguir trabalhar. Então aí tá tudo bem se eu quiser trabalhar assistindo uma série, escutando um louvor, qualquer outra coisa. Então você precisa se conhecer. Você precisa entender quem você é, você precisa reconhecer como as tentações elas chegam até você, em que momento, qual dia, qual horário acontece geralmente com você. Isso vai facilitar a tua vida. E partindo aqui agora para o final, que já vai dar 1 hora aqui de devocional, tem bastante coisa ainda, mas eu já vou partir para o final, que você precisa ser paciente, tá? Você precisa dizer não às tentações, você precisa entender que os problemas da vida fazem parte para o seu crescimento, mas você também precisa aprender que você precisa ser paciente. Paciente com você mesmo e ser paciente com Deus. A gente quer muito que milagres aconteçam na nossa vida, mas a gente não tem paciência para esperar. Não é porque a palavra milagre vem de acontecer algo que era impossível, que vai acontecer de um dia para o outro no exato momento em que você pede para Deus. Um milagre pode demorar anos. Quer um exemplo? Não sei se você conhece Fabiola Mello. Ela é uma influenciadora cristã, agora pastora.
E por muitos anos ela tentou engravidar, mas nunca conseguiu, porque ela e o marido não podiam. Então, recentemente ela teve um neném. Aí ela engravidou de novo e agora teve o segundo neném. Então agora ela tem 2 filhos, mas isso levou anos para acontecer. E foi um milagre que aconteceu, mas levou anos. Então existem milagres na tua vida que vão levar anos. Na minha vida, que vão levar anos. Pode ser que Deus queira salvar o teu marido, a tua esposa amanhã. E amanhã eles já se tornam mais crentes do que você. Mas pode ser que Deus não queira que seja amanhã. Pode ser que Deus queira tratar você nesse período em que o seu cônjuge vai se voltar para Cristo. Então pode ser que leve anos para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais. Porque também é muito comum terem filhos que têm pais que não são cristãos, o filho começar a ir para a igreja e sofrer. Mas pode ser que Deus queira salvar os seus pais. Só que isso vai levar um tempo. Então, tenha paciência. Eu vou deixar aqui algo que eu achei muito bacana, que é: grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Pergunta para você meditar hoje é: em que área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Qual área da sua vida hoje você sabe que precisa ter mais paciência, buscar mais a Deus e parar de se perguntar o porquê e perguntar para Deus como Ele quer que você aprenda, o que Ele quer que você aprenda, como Ele quer que você viva? Eu espero muito que essa palavra de hoje tenha tocado ao seu coração, que você tenha entendido que viver o propósito de vida vai ser maravilhoso para a tua alma, dentro de você, mas que nem sempre as coisas ao seu redor vão estar tudo bem, porque não é porque você é filho de Deus que tudo vai ser perfeito na tua vida. Pelo contrário, você pode até conquistar dinheiro, casa boa, carro, tudo, mas ainda você vai ter problemas. A gente sempre vai ter problemas na nossa vida, a gente sempre vai ter tentações, e cabe a nós passar pelos problemas, dizer não às tentações, e deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós para gerar frutos e para a gente se tornar um pouquinho mais parecido com Jesus. Eu desejo bênçãos para a sua vida, paz, prosperidade e também que Cristo te ajude a ser mais paciente e Cristo te ajude nas dificuldades que você enfrenta. Até amanhã, no nosso próximo devocional. E agora, a partir da manhã, vai faltar somente 3 devocionais para a gente finalizar esse processo de uma vida com propósito. E eu espero que até o final dessa semana, que é quando a gente finaliza, você tenha descoberto o seu propósito de vida. Tenha descoberto em como você vai reorganizar a sua vida para viver o que Deus quer de você.